Olá, esta é a quinta aula do quarto módulo do nosso curso de Introdução a Redes de Computadores. Nesta aula, vamos entender os conceitos básicos que permeiam os algoritmos de roteamento na internet. Os algoritmos de roteamento são basicamente os mecanismos utilizados para que os roteadores sejam informados sobre a topologia de uma dada rede de computador. De modo específico, a topologia diz respeito à organização de como os roteadores estão dispostos nas redes. Saber basicamente quais são os vizinhos de um dado roteador, qual é o peso, custo para que o dado seja transmitido de um lado para outro dessa nossa rede. Então, a ideia do algoritmo de roteamento é justamente possibilitar que o roteador ele seja informado sobre esta configuração e eventuais adaptações, eventuais movimentos na estrutura da nossa rede. É bom lembrar que toda vez que você pluga o teu computador na rede, normalmente está sendo utilizado um DHCP, que é quem vai fornecer o endereçamento IP, mas não só o endereçamento IP. Uma das informações que uma máquina recebe normalmente é a informação sobre o roteador default para um dado hospedeiro. Roteador default é basicamente o roteador de primeiro salto, aquele roteador no qual sempre que um dado sistema final for fazer a transmissão, o dado necessariamente vai ser enviado para esse roteador default. Dessa forma, o sistema final normalmente ele só se preocupa com uma única rota, para que o dado saia de si mesmo e vá até o roteador default, o roteador de primeiro salto. Que também é conhecido como roteador de origem, que é o dado sai do sistema final e vai para esse roteador e esse vai ter a informação necessária para levar o dado até o outro lado da rede. E aí o problema de rotear um pacote, ele diz respeito basicamente ao quê? Ao problema de você achar um caminho idealmente mais curto entre todos os roteadores que fazem parte de uma dada rede. Então, a ideia é que sempre que um dado ele precisa ser transmitido, esse dado ele vai passar por vários roteadores, muitas vezes nós chamamos de saltos, onde cada salto vai ser realizada uma tomada de decisão para qual é o próximo salto, ou seja, qual é o próximo roteador. Em linhas gerais, como estrutura de dados utilizada para que os algoritmos de roteamento sejam implementados, faz-se uso da estrutura chamada grafo. O grafo é uma estrutura de dados onde ela é composta basicamente por nós e arestas, dizendo respeito ao quê? Onde os nós seriam os roteadores e as arestas seriam os enlaces ligando os vários roteadores. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui nós temos uma rede composta por 6 roteadores e aí um conjunto variável de arestas. Sobre essas arestas, sobre essa estrutura, é importante ter em mente o seguinte: primeiramente, eventualmente os grafos podem apresentar ciclos, onde o que seria um ciclo? Seria, de certo modo, um caminho que poderia ir de uma dada origem, passar por um conjunto X de roteadores e eventualmente retornar esse caminho para o próprio nó de origem, tá certo? Então, uma funcionalidade que um algoritmo de roteamento deve fornecer é justamente essa capacidade de
não apresentar ciclos no roteamento, ou seja, de ser capaz de, se tiver ciclos na topologia, ele evitar que esse dado ele continue rodando de modo circular na rede e aí tem desperdício de recursos, tá certo? Então isso é uma característica chave. Outro ponto que muitas vezes é utilizado diz respeito ao custo de cada um dos enlaces. Vocês podem perceber que nessa nossa estrutura, além dos nós dos enlaces, eu tenho os chamados pesos para os enlaces. E é justamente esses pesos que são utilizados para que o algoritmo de roteamento possa tomar uma decisão qual é o melhor caminho. E aí, sempre que a gente olha essa ideia de custos, os menores custos são o melhor caminho possível, tá certo? Então, só para exemplificar, considerando que queiramos fazer o envio de um dado desse roteador U para o X, temos vários caminhos possíveis. Podemos fazer o VX, o WX, o VWX, o WWX e finalmente o X. São apenas alguns exemplos, teríamos ainda outros. Então, considerando que nós temos vários caminhos possíveis, cabe a pergunta: como é que nós vamos decidir? Como é que o algoritmo de roteamento decide? Ele leva justamente leva em consideração justamente o custo desse enlace. Esse custo, normalmente não pertence ao algoritmo de roteamento em si, essa atribuição. Isso é uma chamada métrica de roteamento que define o peso de cada um desses enlaces. Esse valor desse custo, para o algoritmo de roteamento, é simplesmente um número inteiro que ele vai utilizar isso para poder calcular. Mas esse número pode ter N formas de definição, tais como: pode ser feito de modo manual, a depender da tecnologia utilizada de enlace. Você pode ter pesos distintos. Então, por exemplo, uma fibra ótica ele normalmente tem um peso menor. Um sinal de cabo coaxial teria um peso maior. Pode ser utilizado, por exemplo, a carga de trabalho entre um dado enlace, ou seja, considerando que a gente estivesse utilizando a carga de trabalho, isso aqui indicaria um enlace mais sobrecarregado. Nesse caso do U para o X, um enlace menos sobrecarregado. Poderia eventualmente não ter peso diferente, então ser todo mundo 1. Então, o caminho mais longo seria um caminho mais custoso. Enfim, então você tem várias formas de você definir. Do ponto de vista do algoritmo de roteamento, não importa qual é a métrica utilizada. Para ele só quer ter os valores, os pesos de cada salto, para ele poder definir qual é o melhor caminho a se percorrer. Em relação aos algoritmos de roteamento, nós temos também diversas formas de a gente classificar. Nós temos os chamados algoritmos de roteamento global. Nesse caso aqui, cada roteador ele vai ter um conhecimento global da rede. Então ele vai entender quais são todos os nós, vai entender qual é o custo de cada um dos nós. Temos também uma outra forma que é chamado roteamento descentralizado, e aí nesse caso, cada roteador ele não conhece a topologia como um todo, ele tem apenas parte da informação, de modo que essa informação é construída de modo interativo e distribuída, cada um faz o seu pedaço. Então, ao invés de um roteador ele saber toda a topologia, ele sabe basicamente o que? Ele sabe, olha, para eu atingir tal máquina, eu devo enviar para tal vizinho meu, mas ele não sabe quantos nós no meio do caminho existem. Uma outra forma da gente classificar diz respeito
a questão do roteamento estático e dinâmico. No roteamento estático, a ideia é que as rotas elas mudem de modo muito devagar. Normalmente, esse tipo de estrutura é utilizado de forma manual pelo administrador da rede, então ele poderia manualmente configurar essas rotas. Só que, obviamente, isso é mais adequado em redes estáticas, que não mudem, e redes pequenas. Imagine que você tem um conjunto muito grande de roteadores, isso ficaria inviável para um dado administrador da rede configurar tudo. Nós temos também a ideia dos algoritmos de roteamento dinâmico. Nesses, a ideia é que esses algoritmos eles fiquem rodando de modo contínuo, fazendo basicamente um processo repetitivo de verificação da topologia da rede e eventualmente de atualização. Por fim, uma outra forma da gente classificar diz respeito a algoritmos, a sensibilidade à carga, já que nós temos tanto algoritmos que são sensíveis à carga ou algoritmos que não. Algoritmos sensíveis à carga seriam aqueles algoritmos capazes de verificar não só a topologia, mas o fluxo de dados que estão passando por uma dada pela topologia e assim ele poder, de certo modo, customizar as rotas. Já um algoritmo não sensível à carga é aquele que não leva em consideração esse fluxo de dados sendo transmitidos. Em relação aos tipos de algoritmos, as duas principais classes de algoritmos são chamadas aqui. Primeiro é o algoritmo de estado de enlace e o segundo é o algoritmo de vetor distância. No algoritmo de estado de enlace, a ideia é que você tenha um conhecimento global da rede, então cada nó ele vai entender toda a topologia e aí a partir de um processo iterativo, ou seja, em que cada nó está continuamente executando o algoritmo até chegar a um ponto de convergência, há uma atualização dos dados de roteamento. Então, ele tem basicamente dois passos. Primeiro passo, uma etapa de inicialização, onde cada nó, esse algoritmo ele é executado em cada um dos nós. Cada nó ele vai ter, primeiramente, o cálculo para os seus vizinhos, que isso ele conhece, e para aqueles que ele não conhece, ele define como sendo infinito, já que ele não tem nenhuma informação. Após isso, ele vai num processo iterativo de conhecimento dessas informações dos demais nós até que ele chegue num ponto em que todo mundo consiga ter a informação sobre toda a topologia. Por exemplo, vamos exemplificar aqui o nosso algoritmo de vetor distância. Vamos considerar na nossa topologia, essa topologia que eu já mostrei, onde nós temos 6 nós, cada um dos nós é ligado a um conjunto variável de outros nós. Então, por exemplo, o U está ligado ao V, que está ligado ao X, o X ao W, ao Y, ao V e assim sucessivamente. Vamos considerar que esse peso, ele é um peso simétrico, ou seja, a distância que há de U para X é a mesma distância que há de X para U. E assim sucessivamente, de U para W, de W para U e assim por diante. Vamos considerar que essa tabela aqui representa a configuração do U. Então, cada roteador desse, cada nó, vai ter uma tabelinha como essa sendo construída de modo iterativo, certo? Então, o U está construindo sua tabela, o V está construindo sua tabela e assim por diante. Na etapa 0, que é a inicialização, o U vai manter uma lista de nós já calculados. Inicialmente ele só tem ele
E ele tem as informações de distância para os seus nós diretamente conectados. Então ele vai ter o quê? Ele vai ter a informação que a distância para V é 2, de U para V é 2, e sendo no anterior o próprio U. A distância para W é 5, a distância para X é 1. Então, 2, 5 e 1. Já para Y e para Z, como o U ele não está diretamente conectado a eles, então ele não tem informação. Então, nesse ponto, a distância seria infinita. Então, nesse momento, não seria possível envio de dados nem para Y, nem para Z. Na segunda etapa, o U vai escolher um dos nós. Então, por exemplo, ele poderia escolher o X. Ao escolher o X, o que é que o U vai fazer? O U vai ter a informação que a distância do X para V é 2, a distância do X para W é 3 e a distância do X para Y é 1. Vejam o que é que informação o X descobre. Ele vai descobrir que de U para W, se ele for através do X, ele vai ter custo 1 mais custo 3. Então, é melhor ele, ao enviar os dados para o W, enviar através do X do que através do própria ligação direta. Então, esse 4 aqui, ele vem de 3 mais 1. Ele vai descobrir também que o Y agora pode ser alcançado, já que basta eu ir através do X, 1 mais 1, ele vai ter um custo 2. O Z ele ainda não tem informação. Ele vai selecionar um novo nó. Por esse algoritmo aqui, ele selecionou o Y. E aí ele vai descobrir o quê? Que ele tem uma nova rota. Ele pode ir para o W ou para o Z. E se ele for pelo W, o que é que vai ter? Custo 1 mais 1 mais 1. Então, utilizando o maior caminho, o X, Y, W, chega-se com menor custo. Então, aqui atualiza-se esse caminho para custo 3, sendo que o nó antecessor é Y. E assim sucessivamente, até chegar num ponto em que nada precise ser atualizado. Quando chegamos nesse ponto, dizemos que o algoritmo convergiu, ou seja, somos capazes de atingir todos os nós da nossa rede, todos os nós possíveis, e temos a informação do melhor caminho. Então vamos supor que agora queiramos fazer uma transmissão do U para o Z. O roteador vai olhar na tabela, na coluna do Z, qual é o antecessor do Z, né? E aí ele vai descobrir que o antecessor é o Y. O roteador vai agora fazer de modo recursivo. O Y, quem é o melhor caminho? Ele vai olhar na coluna do Y e vai verificar que o melhor caminho é o X. Finalmente, ele vai olhar na coluna do X e vai verificar que o X, o melhor caminho, é a ligação direta para ele. Então, ele vai saber que para enviar dados do U para o Z, basta enviar para o X, para o Y e para o Z. Então, com isso, sabe-se a rota entre o U e o Z utilizando o algoritmo de roteamento de estado de enlace. Enquanto o algoritmo de estado de enlace
usa informação global, ou seja, cada nó ele conhece toda a topologia da rede, o algoritmo de vetor distância ele pode ser considerado um algoritmo distribuído, no qual cada nó ele vai conhecer apenas parte da topologia. Ou seja, vamos supor que um dado nó ele quer enviar dados para um outro nó. Então, por exemplo, nós temos aqui um nó que quer enviar dados para um nó X, quer enviar dados para um nó Z, e entre eles há um nó V e vários nós intermediários. Se nós estivermos pensando no algoritmo de estado de enlace, após a convergência, o X vai conhecer cada um desses nós e saber quais são os nós nesse caminho. Já no caso do algoritmo de vetor distância, o X ele tem como informação apenas a distância que há, que para chegar em Z ele deve se conectar ao seu vizinho direto. Para chegar em Z, deve se conectar ao seu vizinho direto V, com um dado custo. Ele não tem informação se aqui nesse caminho há um, dois ou vários nós ali. Isso é uma característica do algoritmo de vetor distância. Para que isso possa ser possível, cada nó, de modo interativo, vai ficar enviando para seus vizinhos os seus chamados vetores de distância, que é basicamente o vetor com o valor de distância para todos os caminhos que esse nó conhece. Então, por exemplo, vamos supor que o nosso V, ele sabe que para chegar em Z, o custo aqui, aí esse custo pode ser direto ou indireto, ou seja, um nó ou vários, tem um custo 5, ele vai informar para o X, vamos supor que do X para 1 é V, o do X para o V é 1, então o custo que o X vai calcular vai ser o somatório de 1 com 5. Esse valor, por sua vez, vai ser repassado para os vizinhos do X. Então, se nós tivermos um nó W conectado, com custo 2 entre o W e o X, então o W vai calcular que o custo é 2 mais 1 mais 5, e assim sucessivamente. Se eventualmente esse custo for atualizado, por exemplo, por questão de avaliação da carga da rede, de 1 para 5, por exemplo, essa informação ela vai ser repassada. Então, eventualmente, o W também vai conhecer que para chegar no Z, ele vai ter um custo de 12. 5 mais 5 mais 2. Isso é feito de modo interativo. A todo momento, você tem os nós avaliando a rede, e sempre que mudou alguma coisa na topologia que ele percebe, ou então ele recebeu algum pacote, alguma informação dos vizinhos, ele sai atualizando essa informação. Isso de modo contínuo, para sempre. Isso é uma característica do algoritmo de vetor distância. E aí esse algoritmo ele é conhecido como o algoritmo de Bellman-Ford. E aí o algoritmo de estado de enlace, ele é o algoritmo chamado Dijkstra. São os dois principais algoritmos de roteamento que nós temos. Até o momento, nós consideramos que em uma dada rede, que o algoritmo de roteamento ele está sendo utilizado por todas as máquinas de uma dada rede. Porém, como nós sabemos, a internet ela não é uma única rede, ela, na verdade é um conjunto de várias redes interconectadas, onde cada rede nós também damos os nomes de AS, ou sistemas autônomos. E aí teríamos, por exemplo, a AS da Oi, a AS da Vivo e assim sucessivamente. Então, dentro de cada um desses AS, já por se tratar de uma única organização que faz a gestão daquela rede, pode ter a definição de um dado algoritmo, por exemplo, o algoritmo X aqui. Já em outra AS poderia ser um outro algoritmo.
Então, por conta disso, faz necessário termos os algoritmos chamados algoritmos intrasistemas ou intra-S, que são os algoritmos que rodam dentro daquela S, e algoritmos que sejam capazes de interconectar os sistemas autônomos. São chamados algoritmos inter-AS. E aí, nesse cenário, por exemplo, aqui nós temos 3 AS, o S3 ligado ao S1 que está ligado ao S2, poderíamos também ter uma ligação entre o S3 e o S2. Dentro desses AS nós vamos ter dois tipos de roteadores, os roteadores intra-S e os roteadores de borda, onde o roteador de borda são aqueles roteadores que levam o dado para outro AS, tá certo? E aí, para esse caso, o que é que vai acontecer? Os algoritmos intra-AS, ou seja, aqueles que rodam só dentro de um dado AS, eles são primariamente algoritmos técnicos. Em que sentido eu falo algoritmo técnico? É que as decisões das rotas levam em consideração algum critério técnico, ou seja, como o custo, a melhor distância e assim sucessivamente. Já o algoritmo inter-AS, ele não leva em consideração apenas questões técnicas, mas eventualmente questões políticas. Então, por exemplo, vamos supor que, do ponto de vista de custo, seria melhor a informação ser enviada diretamente do S3 para o S2. Porém, por questões financeiras, vamos supor que o link do S3 para o S2 tenha sido definido num valor muito alto. Então, o operador do AS3 pode decidir que a informação deveria passar pelo AS1 até chegar no AS2. Isso seria uma decisão política e não técnica, tá certo? Então, sempre ter isso em mente. O algoritmo intra-AS ele é um algoritmo técnico e o algoritmo inter-AS ele é um algoritmo técnico também, mas também político, financeiro. Então, ele leva em consideração outros critérios para a definição da melhor rota. E aí, as informações vindas dos mecanismos intra-AS e inter-AS, eles vão alimentar as tabelas de repasse, as tabelas de roteamento. Sendo que os roteadores intra-AS, ou seja, aqueles que só estão conectados diretamente ao núcleo de um dado AS, eles não estão na borda, eles têm apenas a informação intra-AS, e os algoritmos, os roteadores de borda, aí vão ter ambos, intra-AS e inter-AS.